Muitas mulheres passam anos em relacionamentos conturbados que sugam a energia delas, faz a autoestima ficar lá embaixo e elas duvidam do próprio valor. E o que causa isso não é só o medo de ficar sozinha, o medo de não ser amada de novo. O arquétipo entra nesse quesito também. E esse arquétipo, queridas, ele vem na nossa vida, ele aparece de forma muito natural diante o processo de cultura que a gente vive. Ele é natural porque acontece porque somos seres sociáveis. E aí esse arquétipo ele é criado pelo ensinamento que nós temos dentro da família, das informações que nós recebemos da cultura e toda a dinâmica que nós temos na nossa vida como um todo. Então, desde quando nascemos, na nossa criação, no nosso desenvolvimento, esse arquétipo ele é alimentado. E ele influencia nossas crenças, a maneira como nós interpretamos o mundo, a maneira como nós entendemos alguns temas, né? Como, por exemplo, o amor, como é amar, como é ser amada. E por nascermos mulheres, esses temas eles vão ficando mais específicos ainda. Então, como que a mulher ama? Como que uma mulher é amada dentro da nossa cultura? Então, no nascer mulher, ele é sim um fator que já vai influenciar dentro desse arquétipo. E a ideia hoje é que você saia dessa aula com a compreensão de quais são esses 7 arquétipos que eu identifiquei na minha pesquisa de campo, experiência de vida, nos atendimentos. Tem muitos arquétipos envolvidos quando uma mulher passa por um relacionamento bem ruim. Mas o que eu identifiquei foram esses 7. Por quê? Porque são os mais frequentes, o que mais apareceram. Então, eu nomeei como 7 arquétipos femininos em relações tóxicas. E aí eu estou compartilhando com você justamente para você ter uma compreensão desses arquétipos, de você perceber quando está dentro de um dos arquétipos, as crenças desses arquétipos e o que você pode fazer para mudar, para sair desse arquétipo. Dentro de uma relação tóxica, algumas decisões que nós tomamos, e me incluo porque eu passei por isso, não são saudáveis para nós, não são considerando o que é melhor para nós, é considerando o outro, e muitas vezes esse outro, ele é o algoz. E não faz sentido para você que está aqui comigo, que é uma mulher inteligente, se está consumindo essa aula, é porque tem uma postura sábia, quer viver melhor, não quer cair na mesma cilada, quer ter relações saudáveis, quer saber como se proteger, prevenir e lidar com pessoas tóxicas, né, focando no teu bem-estar. Você precisa compreender. A sabedoria, ela vem da compreensão. Então você precisa compreender quais são esses arquétipos para entender quando está entrando em um e saber o que precisa fazer para sair desse arquétipo. Através das crenças possibilitadoras, das crenças fortalecedoras, empoderadoras. Ou seja, você vai rompendo o padrão que você aprendeu ao longo da sua vida para assumir um padrão autônomo, né? Um padrão de poder, sendo soberana na tua existência, tendo um arquétipo que de fato vai te agregar. E um ponto muito importante aqui, amiga, não tem um arquétipo 100% ruim, 100% saudável. Não trabalhamos com polaridade, porque polaridade é burrice. Aqui você é sábia, você tem uma postura soberana. Então vamos lá. Não tem arquétipo ruim ou bom. Tem um arquétipo. E dependendo da situação, ele tem uma qualidade. Aí o foco é analisando relações tóxicas. Então, dependendo da fase da relação, vem um arquétipo. E esse arquétipo carrega crenças. E essas crenças moldam nossas escolhas. E essas escolhas vão construindo, alterando a nossa vida. Essa é a visão que você precisa ter. Então, para hoje, o nosso olhar é, numa relação tóxica, aparecem esses 7 arquétipos, tem uma certa sequência, mas às vezes, no momento da relação, eles se misturam, eles se invertem. Mas normalmente acontece primeiro, segundo, até o 7º.
E eu vou te explicar cada um aqui, para que você saiba romper esse padrão para assumir uma vida leve, poderosa e soberana da tua própria existência. Então, os arquétipos são modelos que nós aprendemos de forma consciente e inconsciente, ou seja, muitas vezes agimos no nosso dia a dia em um arquétipo e a gente nem sabe, amiga. Olha o perigo, o processo cultural que nós vivemos. Ele precisa de muita atenção. Não à toa, as nossas ancestrais, as nossas vovós, tias, avós falavam, né? Orai e vigiai. Essa frase ela é muito boa e precisa ficar na nossa mente, sim, constantemente, orai e vigiai. Porque esse arquétipo, esse ou os sets, né, aparecem de forma muito sutil, nem temos consciência que eles existem. E são esses arquétipos que fazem com que a gente tolere coisas que normalmente não toleraríamos, sabe? Não à toa os meus pacientes, amigas que superaram, olha para o passado e fala, meu, como que eu pude suportar tanto, sabe? Como que eu pude, meu Deus, um embuste desse na minha vida, misericórdia. Então depois que passa, a gente fala, nossa, que livramento, como que desacredito até o que eu vivi. É porque você acessou um arquétipo, e quando a gente acessa esse arquétipo, acessamos realmente um óculos, né? E aí a nossa vida é vista, é alterada através desses óculos. Então o primeiro passo é reconhecê-los, para então alterá-los, sair deles. E vamos pro primeiro, que é o arquétipo da boneca. Esse arquétipo, ele é vivido, não só esse, mas todos, vivido pela maioria das mulheres. Eu não vou incluir todas, porque eu não entendi todas as mulheres do mundo, mas pela maioria das mulheres. E o que acontece nesse arquétipo? A mulher acredita que a aparência dela define o próprio valor. Ela aprendeu que ser bonita, ter um corpo bonito, define o valor dela, define que ela será amada, desejada, reconhecida. E a Vanessa Casanello, ela fala no livro dela, Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, sobre a prateleira do amor. Não à toa esse arquétipo da boneca, ela aparece, porque na teoria de doutorado da Valesca, ela explica que as mulheres, elas são educadas, tratadas como se fosse uma prateleira. Quanto mais dentro da expectativa social do que é ser bonita, atraente, mais alta ela está na prateleira. Se ela não atende alguns requisitos, ela vai diminuindo nessa prateleira. E a boneca, ela vai ao encontro da teoria da Valesca. Porque nós, mulheres, quando acessamos esse arquétipo, entendemos que a nossa aparência física, essa nossa casca, ela é determinante. E olha como as coisas vão se costurando. Uma vez que acessamos esse arquétipo da boneca, aparência acima de tudo, eu só sou considerada, vista, cuidada quando sou ou estou bonita, aparece o arquétipo masculino do galanteador. Somos envolvidas pelas estratégias de sedução do galanteador, que é quando acontece os 3 T's: too much, too fast, too transformation, a fase do love bomb. Então o cara, ele vem com todo o perfil de paquerar, de mandar mensagens, de fazer tudo muito intenso, tudo muito rápido, que transforma a sua rotina, transforma a sua vida, veio, bagunçou tua vida de uma forma que faz você ficar no ápice ali da endorfina, da serotonina, da paixão, porque ele te nutre com todas as informações que você precisa ouvir e sentir quando você está no arquétipo da boneca. E as nossas crenças, os pensamentos usados quando estamos com esse arquétipo é: o meu valor está na aparência, se eu for bonita o suficiente serei amada, cuidada, preciso ser desejada para ter valor, o que os outros pensam sobressai a minha própria opinião sobre mim, se ele perdeu o interesse ou se foi embora porque eu não sou boa o bastante, não sou interessante.
E o perigo desse arquétipo é entrar em relacionamentos, dinâmicas que o outro precisa constantemente te elogiar, te reconhecer, te mostrar que você é vista. E quando você entra numa dinâmica tóxica, o que o outro faz é te usar, te manipular e fazer questão que você não é bom o suficiente. Então imagina, você precisando de um reconhecimento depois do love bomb, né? Depois de ter passado por essa fase que ele te fisgou, te conquistou. Aí você está acostumado a receber muitos elogios. E aí ele começa a te desrespeitar, a fazer brincadeiras que distorcem o teu valor, a não te elogiar mais. O que você vai fazer? O que você vai esperar? Você se mantém presa nessa dinâmica até resgatar aquele período de receber muitos elogios. Olha o perigo aqui. Conseguiu compreender a dinâmica do arquétipo da boneca, os perigos e as crenças? Então vai fazendo uma análise também, autoanálise com o que você vivenciou ou com o que você está vivenciando, não sei. Vai linkando com o teu processo de superação para você se prevenir para futuros relacionamentos, tá bom, amiga? Esse é o objetivo aqui, não é apontar dedo, culpar você não, te julgar, muito pelo contrário. A ideia, a proposta é aceite o que aconteceu, tome consciência para recalcular a rota e agir diferente. Só muda, só supera, só tem poder, só é soberana da própria vida quem sabe o que aconteceu e sabe o que fazer a respeito, combinado? Vamos então para o segundo arquétipo, que é a senhora compreensiva. A que normaliza o abuso. Então, tô seguindo aqui meu roteiro, obviamente, né? Senão deixar que fale com uma hora é fácil. A senhora compreensiva sabe que o embuste tem comportamentos muito ríspidos, tem comportamentos estranhos, que normalmente ela não aceitaria. Mas, como ela já foi fisgada, está apaixonada, ela começa a falar então que é o jeito dele. Até porque a senhora compreensiva acredita que o amor, ele exige esforço, paciência, que cabe a ela suportar, compreender o outro, mesmo quando isso significa se anular. Oh, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Complicado. E quais são as crenças, pensamentos que embasam esse nosso arquétipo, né, que nós já acessamos lá atrás? Então, a senhora compreensiva, ela pensa, se eu tiver paciência, ele vai mudar. É só o jeito dele, preciso entender. Amor de verdade é saber perdoar sempre. Um dia ele vai ser diferente, vou continuar insistindo, porque a mulher muda o homem. Ele só é assim porque teve uma infância difícil, cresceu num lugar difícil. Oh, meu Deus, coitado dele. E o perigo desse arquétipo é se manter numa dinâmica conturbada, frustrante, onde suga a tua energia, entendendo, sendo compreensiva demais e justificando. Esse é o perigo. A senhora compreensiva aqui, ela justifica demais as atrocidades que ela vê, e aí ela nega, tampa o sol com a peneira e fala, não, ele acontece, ele faz isso porque veio de um lugar de PTA, é sofrido. E queridas, falei em outro vídeo, não falei aqui. Amiga, independente do que a pessoa viveu, não cabe a você ser a especialista para mudar essa pessoa. Só muda se a pessoa quer. E não justifica a pessoa te maltratar, te desrespeitar, tá bom? Resumo feito. Vamos para então o terceiro arquétipo. A professora. Aqui vai ensinar para um macho que já tá grande, adulto, o que é bom, o que não é bom. Porque a gente precisa ensinar, né? Porque a senhora professora acredita que o outro pode ser mudado, mesmo quando esse outro não quer mudar.
E aí é o erro. As pessoas mudam? Mudam, minha amiga. Muda sim. Mas quando ela quer. Quando se esforça para. Porque é desafiador. Não é só porque você tá lá explicando que a pessoa vai mudar. Eu pensei assim também. Ai, a gente pensa cada coisa, né? Minha versão do passado. Oh, meu Deus. Vamos lá. Ó. A professora, ela vai explicar pro embuste que o que ele faz não é bacana, não é construtivo, vai gastar muita energia com isso, acreditando que se ela for didática o suficiente, paciente o suficiente, ele vai mudar. Sabe o que é complicado aqui? Ele muda, mas sabe quando ele muda? Depois que ele fez uma cagada. Depois que teve um ataque de explosão, um ataque de mancada, depois que ele foi filha da puta, aí vem a mudança. E aí tá o perigo, já antecipando um pouquinho. É que você dá a instrução, você dá uma explicada, você argumenta e a pessoa mostra uma rápida transformação. E você fala, nossa, um infeliz acordou pra vida. Mas não, depois de uns dias volta. Então acompanha esse padrão para você já ficar bem esperta, porque não muda. Mudança é de médio e longo prazo. E a gente precisa também ter consciência do quanto você está disposta, paciente, para aguentar a mudança do outro, tá? Não é obrigação nossa. Crenças do arquétipo da professora. Se eu explicar direito, ele vai entender. Se ele não percebe que tá me atrapalhando, eu preciso explicar. Se eu for mais paciente, ele vai mudar. A culpa é minha porque eu não soube me expressar direito, não soube conversar. Relacionamentos exigem esforço, então eu preciso me dedicar mais. E aí vem o ponto importantíssimo. A maioria dessas crenças, elas são reais, sabia? Elas são realmente crenças que é importante para uma relação. Mas para um relacionamento saudável, amiga, saudável, saudável. E numa dinâmica onde você tem a sua energia sugada, que você é colocada em dúvida constantemente, você fica confusa, que você fica mal, insegura, não é um relacionamento saudável, então não cabe usar essas crenças. Combinado? E lembra que eu falei lá atrás? Vamos ter uma postura soberana, vamos ser sábias. E ser sábias é entender que determinado contexto, situação, uma coisa, ela não é 100% correta. Então, não vamos utilizar de técnicas para relacionamentos saudáveis, né? Ações para relacionamentos saudáveis em relações que são conturbadas. Combinado, querida? Entendeu? Então, vamos seguir para o outro arquétipo. A cuidadora. O peso de assumir responsabilidades que não são suas. Somos boas nisso. Oh, meu Deus. Somos boas nisso. Vamos lá. Vamos fazer referência na Vanessa Casanello também, né? Porque a bicha estudou mais de 10 anos, 20 anos à toa. Imagina, vamos usar o doutorado dela, que é o dispositivo materno. Dentre tantos que a nossa cultura tem, nós mulheres assumimos esse arquétipo de cuidadora porque o dispositivo materno entra aqui. O que é isso? Nós temos uma predisposição para cuidar, não é mesmo? É inerente à mulher. Nossa, temos esse dom. Então vamos usar para tudo quanto é coisa que venha nos, né, trazer um desafio aí, porque o nosso talento é cuidar. Brincadeiras à parte, vamos lá. Tem características da mulher e do homem? Tem. Muitas dessas características não nascem com nós pessoas, são condicionadas, aprendidas através da nossa sociedade. E essa questão de cuidar é uma característica disseminada
pela nossa sociedade, pela nossa cultura. E aqui acessamos o arquétipo da cuidadora, que se sente responsável em cuidado da saúde emocional, física e até financeira do embuste. Muitas queridas assumem este lugar nas histórias que elas me contam. Eu também assumi. É incrível como a relação vai ficando tão conturbada que parece que o outro entra numa situação tão zoada que começa a usar não só do teu recurso emocional, energético, é do teu recurso financeiro, material também. Então vamos lá, a cuidadora, ela acolhe, se sacrifica e raramente recebe o mesmo em troca, raramente mesmo. E ela aparece no momento onde o arquétipo masculino do problemático surge. Então, um vai encaixando no outro, assim, ó, encaixa de uma forma. Porque é quando o cara tá passando por um processo super complicado, delicado, e aí vem aquele pensamento, né? Olha, mas agora que ele tá precisando de mim, eu vou abandoná-lo. Por que eu tô falando isso? Porque quando estamos nesse arquétipo da cuidadora, é o período assim, ó, que você já entendeu que a relação não tá legal, não é uma relação legal, mas que você ainda tá aí porque você precisa cuidar, né, desse adulto. E aí, esse é o perigo do arquétipo, porque ele aparece justamente numa fase onde um homem que te desrespeitou, que já mostrou que não te merece, precisa de uma ajuda. E aí desperta esse gatilho de cuidar, e aí esse arquétipo aparece. Crenças desse arquétipo. Se eu não cuidar dele, quem mais vai cuidar? Se eu me esforçar mais agora, ele vai me valorizar, porque ele tá precisando. Um amor de verdade exige sacrifício, ele precisa de mim, não vou abandoná-lo. E aí vai me colocando aqui nos comentários o que você tá sentindo, o que você tá achando dessa aula, querido. Eu quero saber da tua percepção também. Porque isso aqui veio com os 15 anos de estudo, veio através dos atendimentos, mas eu quero saber se tá ressoando com o que você viveu também, o que você já escutou das outras amigas. E se esse vídeo tá te agregando com informação, tá te empoderando, você tá se sentindo mais inteligente para se relacionar, já curte o vídeo, compartilha com as amigas que você fala, meu, vê isso aqui que você não vai cair mais nesse lado, e se perceber esse lado, você já vai embora. Agora, temos o quinto arquétipo, já estamos indo pro final, querida, e eu tô com essa voz estranha porque eu tô toda entupida aqui, tô expectorando. O quinto arquétipo é a vingativa. Quando a dor se transforma em revanche. Epa, que tá vindo aí algo poderoso para mudar essa situação. Mas o que acontece é, vem uma energia poderosa para mudar, para fazer a mudança, mas ela vem de uma forma torta. Porque aí a gente fica tão cansada de ter sofrido, ter aturado, não ter tido o reconhecimento, a resposta esperada, planejada, prometida, que aí então começamos a replicar os mesmos comportamentos prejudiciais do que o cara faz. Então ele meio que paga na mesma moeda. E aí, ó. E aí começa a atrair, começa a mexer no celular, começa a fazer um monte de coisa que você não gosta, não gostava, acaba replicando, às vezes nem é porque você quer. É por ressentimento, também por buscar né? Deixa eu ver o que ele vai fazer, então eu agindo da mesma forma que ele. E aí o perigo de entrar nesse jogo é que você acaba dando informação para ele usar para falar, nossa, mas no final das contas é você que é a tóxica, eu a louca. Preciso escutar isso ainda. Ou você acaba entrando numa dinâmica que vai te consumir ainda vez mais, porque te afasta do arquétipo que de fato vai mudar essa situação. Pensamentos, crenças desse arquétipo. Ele precisa sentir na pele o que me fez passar. A única forma dele entender é passando pelo mesmo. Se eu for boazinha, eu continuarei sendo feita de trouxa. Agora ele vai ver com quem ele tá lidando. Eu vou ter paz quando ele sofrer o que eu sofri. Mas lembra que para chegar nesse arquétipo você passou por toda uma jornada de relação tóxica, onde você já está envolvido emocionalmente, já tem vivências, já recebeu o amor dessa pessoa, já recebeu desgosto e fica nesse vai, chove, não molha, papapá, você já tá confusa, meu amor. E aí quando você faz a mesma coisa que ele,
Ao invés de você já terminar nessa fase aqui, o que você faz? Você faz o quê? Você começa a escutar um monte de discussão, porque agora você é tóxica, porque agora você que errou. E aí tudo que ele fez acaba sendo, ó, esquecido ou deixado de lado, porque agora quem vacilou foi você. Aí ao invés de terminar ele embora, o que acontece com a gente se culpa, fica ali tipo, ai não, eu errei, vacilei, não devia ter feito isso, e ó. Aí depois disso vem uma lua de mel, né, a relação melhora um pouquinho, depois que você já se culpou, já se humilhou lá no chão. E aí vem o sexto arquétipo, que é a esperançosa. A ilusão de que tudo vai melhorar. Só que não. Acredita que com mais paciência, com mais tempo, essa relação vai mudar, vai melhorar. Porque a gente sempre dá uma última chance, porque as brigas, o que aconteceu lá atrás, sempre tem como. A gente sempre encontra um jeito de justificar, amiga. Eu sei, eu encontrava pra tudo. As crenças usadas desse arquétipo, acessadas. Ainda há chance de dar certo. Todo relacionamento tem altos e baixos. Se ele já melhorou uma vez, ele pode melhorar de novo. Se eu desistir agora, eu posso estar jogando fora algo que ainda pode ser consertado. O problema é só uma fase, depois vai passar. Ou vou terminar agora e se relacionar com outra, vai ficar tudo bem e eu vou perder? Até que um dia você se cansa, acontece algo que tira os véus dos seus olhos e você de fato vê o que precisa ser visto. Que isso normalmente ocorre quando começamos a acessar outros lugares, outros ambientes. Até que então vem o sétimo e último arquétipo abençoado, a sábia. O despertar para a realidade. Esse arquétipo é a libertação, é onde aquela energia da vingativa vem, mas da forma construtiva. A sábia se questiona se realmente vale continuar nesse relacionamento. Ela começa a se imaginar solteira, reconstruindo a sua vida. E aí você percebe que estar sozinha vai ser muito melhor do que estar com alguém que consome a tua energia vital. E vem crenças, pensamentos do tipo: eu mereço mais do que isso, não preciso me contentar com menos do que eu quero e preciso. Relacionamentos devem trazer paz, leveza e não o contrário. Ser solteira é melhor do que estar presa em algo ruim que me traz sofrimento. E isso abre oportunidade para se planejar, para terminar e viver uma vida melhor. É o ponto de virada. O momento que a mulher se coloca como protagonista, soberana da própria história. Se gostou da aula, quem sabe você pode fazer a diferença na vida de uma querida amiga compartilhando esse conteúdo poderosíssimo para ela. Beijo, querida!